Então voltamos novamente e sempre se focando no quanto é bom e importante se apegar a pessoas valentes, esclarecedoras, tanto desse momento devastado que a gente está vivendo na questão das instituições, do judiciário brasileiro e vamos falar em amplo aspecto, vamos falar sem generalizar, mas num aspecto geral, e vamos dividir em fatias, então, esse assunto, e vamos pular para as criptodivisas. Nesse assunto que envolve as instituições, eu acredito que a forma de a gente deixar qualquer legado ou herança buena para nossos filhinhos e para os filhinhos deles é nós usarmos de todas as táticas que a gente possa imaginar e criatividade para estar falando, alçando a nossa voz, usando os nossos conteúdos individuais para trazer bastante lucidez no meio dessa maluquez que virou essa sociedade brasileira. A gente está vivendo o que é uma ditadura que acontece nesse âmbito principalmente digital. E depois a ideia desses cara, como diz o Matheus, é expandir para outros níveis. E é nesses níveis que vai entrar em risco a propriedade privada, vai entrar em risco muito maior às nossas crianças e que o conluio político é interligado a uma coisa muito grave que já foi liberada lá no caso Serginho pelo juiz que eu tenho mencionado, quando ele foi um cagão, né, vendido, uma série de outros adjetivos que eu podia nominar para ele, e deixou com que o andamento da situação ficasse como se criança não é sagrada coisa nenhuma, criança simplesmente tem que estar à mercê desses psicópatas, que não são mais só 4%, a gente sabe que as estatísticas estão em mais de 20%, que nos próximos 10 anos isso é para estourar, e talvez a gente vai ter só 10% de pessoas com mente ainda lúcida, mente humana, porque toda a drogadição que está sendo promovida em massa, que inclui essa nossa querida penicilina, que vem pela geoengenharia, né? E outros ativos alimentícios, sem contar as baratas e coisas do gênero que vai ser imposto para as nossas crianças nessas instituições de ensino e por todos os lugares. Então, a privação de liberdade que a gente viveu na pandemia estendeu para o pós-pandemia, por causa do nosso tratamento de saúde, já é uma realidade de vida imposta mundialmente por essa porcaria que eles querem fazer vingar a todo custo. E muitas pessoas não estão se dando conta, nem vão se dar conta. Imagina que muitas pessoas aguentariam calçar o chinelinho, agora é o dourado da Meg, né? Calçar esse chinelinho dourado, né? E passar tantos anos focada, tanto no assunto das doenças, como nesse assunto aí das crianças. Vamos pular um pouquinho, então hoje em outras etapas eu falo um pouquinho mais sobre as crianças, falo um pouquinho mais, trazendo sempre para o ângulo real, sempre colocando histórias pessoais no meio, que é para mostrar que isso não vai acontecer ou não aconteceu, que ele está acontecendo nesse momento. E essa é a importância de você avaliar essas enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul e trazer certos fatores para a sua vida, notícias que não são dadas nas mídias,
para um agora, trazer para o agora, para o que está acontecendo. E fica bem fácil de entender, não tem nada, nenhuma dificuldade, nenhuma conspiração. Só quem viveu na pele, saber da boca da especialista em medicina, da onde que veio a cepa, né? De onde que veio a leucemia fulminante, que você, nisso, ou você vai ter uma revolta tão grande que não vai conseguir superar, ou você busca um gás para conseguir transmutar isso para outros tipos de modo de vida e para trazer alguma coisa para acrescentar para essa sociedade totalmente decadente, vendida para as piores notícias que você pode imaginar. E esse é o motivo que eu estou jogando o meu chinelinho rosa, que está bem surradinho, fora. Vou jogar fora para usar um tamanho um pouco maior, número 51, e dourado. Por que dourado? Porque vamos mudar as expectativas, né? Não vamos entrar nessa mazela social, né? Do cor-de-rosa, que sequestraram a minha cor. Uma das minhas cores favoritas foram sequestradas por esse bando de marginais que querem transformar nossas crianças sagradas sim, num tipo de coisa que elas não são, nunca foram e nunca serão. Então, com o assunto que eu quero trabalhar das criptodivisas, a gente ganha um certo nível de liberdade. É aí que mora o Shangri-La da jogada, que você não vai precisar ficar a vida inteira tomando espetadinha no ombro, porque você precisa mandar filho para a escola. Primeiro, que você não precisa mandar filho para a escola. Segundo, que você não precisa levar espetadinha no lombo. E terceiro, é que você pode determinar as suas divisas. Você é uma jurisdição e você pode determinar até onde que o Estado pode te invadir ou não pode te invadir. E é uma coisa que nos tiraram, esse conhecimento, essa lucidez, misturando essa maluquez do Estado dominador, que essa ditadura que a gente está vivendo através de plataforma de lei estúpida não é de agora, porque se eu tivesse acesso às redes lá no início da minha carreira de esteticista, para mexer com essa coisa de espetadinha no ombro e ter o conhecimento que eu adquiri depois dessa leucemia que enfiaram aí no Renato, com certeza eu teria usado sempre essa definição aí da minha jurisdição para nunca ter aceitado nenhum tipo de gene da obesidade, que é outro problema que nós vamos transcorrer nos decorrer aí das conversas sobre esse gene da obesidade, que ele não está só nos alimentos, mas ele está encurralado no sangue de todos os brasileiros, e que isso é praticamente impossível se livrar sem fazer uma alimentação como a do Renato e por mais de 7 anos. Então não é brincadeira, não é uma coisa que você vai começar hoje e amanhã está resolvido. É uma coisa que muitas pessoas preferem nunca resolver, porque elas terão que ter algumas privações, algumas coisas que não está no catálogo delas. A cripto, as pessoas condenam muito tudo que é cripto, a criptocracia, a cripto isso, mas a verdade é que a gente não vai conseguir fugir de tudo não vai dar para fugir, e a gente vai ter que ter as passarelas que a gente vai desviar, a gente vai desviar o pior, e eu acredito que isso é possível, ter os seus grupos e desviar esse pior do que está vindo aí. Tanto para a educação das crianças, eu estou muito feliz com todos os métodos que a gente desenvolveu aqui nas oficinas do Instituto Beauty Clinic, da Arquitetos do Cabelo Oficina,
de todos os módulos que a gente determinou para a educação das nossas 2 crianças, eu estou muito satisfeita com os resultados. E isso a gente determina através do entendimento que a gente tem sobre a criptodivisa, que não tem a ver com criptomoeda, mas no decorrer das minhas falas vocês vão entender que ela está extremamente ligada à criptomoeda e a gente vai ter que se aliar a alguns grupos para poder sobreviver a essa loucura se nós não quiser dar farinha de barata para as nossas crianças comer como se fosse uma proteína bonitinha e anticâncer, como eu mesma em muitos momentos acreditei, porque a campanha é forte, foi forte e não é de agora. Então, sugestionado em muitos tratamentos dessa doença terrível que acometeu a nossa família, era cápsulas disso para fazer o quê? Fazer a liberação de um paciente. Claro que eu nunca comprei cápsula de inseto para o Renato, mas eu comprei cápsula de cogumelo. Eu também aprendi a produzir o próprio cogumelo. Muitas coisas a gente tem que peneirar nessa coisa toda. Então, agora, a criptocracia vai ser a pior coisa do mundo. Criptocracia vai ser as colônias de seres humanos, que vão ser colônia dos robôs, vai virar aquele filme de ficção científica que todo mundo já assistiu e já criou nas nossas vidas usando essas telas, certo? E o poder que essas telas têm de introduzir realidades nas nossas vidas. Então, vamos usar essa tela para introduzir realidade nas nossas vidas, pegando esse limão azedo e transformando num docinho saudável, naquela frutinha mais Shangri-La do mundo, bem docinha lá da Amazônia. Vamos transformar toda essa droga que jogaram no nosso colinho em uma coisa docinha. Vamos fazer uma lista de projetos que podem ser trabalhados a partir dessa criptodivisa de mim mesma com o Estado. A partir do momento que eu não preciso da moeda do Estado, eu determino a minha divisa, eu condiciono que leis que eu vou seguir, que são leis buenas, e que leis que são abusivas, e é determinado pela sacralidade dos meus próprios filhos que não sejam seguidas. Como que eu faço isso? Através de uma criptodivisa individual. Quando a gente foi vendido para as federações, assim, quando a gente nasce, os nossos pais nos entregam ao Estado através do certidão de nascimento, ninguém nos pergunta se nós queremos participar dessa federação. Automaticamente, todo mundo é obrigado a ser da federação. E agora a gente está tendo a ilustre oportunidade de não usar a moeda da federação, não usar nada que eles te propõem. Deixar que eles se virem, e que no final das contas tudo acaba em pó, que é o que eles merecem, porque todos os governos falharam quando abusaram das nossas crianças de diversas formas, de diversas maneiras, mas principalmente induzindo eles a mais de 100 anos a todas aquelas coisas obrigatórias que desde que eu nasci, em 1983, a minha mãe era obrigada a colocar em mim. Então, além de ela ter me entregado para a federação, ela era obrigada a fazer tudo o que a federação mandava fazer comigo. E aí que mora a grande jogada, que se nós quiser ter filhos humanos e saudáveis, nós vamos ter que criar nossa própria criptodivisa e não aceitar mais nada que venha desses canalha, que comprovadamente, cientificamente, eles são canalha de diversos níveis. Pode ir. Ixi Maria, a macacada tá solta aqui. É macaco?
em que nível que a gente pode debater essa solução. Ah, Meg, então você criou aí um negócio para nós, uma moedinha da Meg aí para todo mundo, que vai garantir isso? Não, queridos, não. A moedinha que eu uso é uma moedinha totalmente legalizada em todos os setores da federação. Então o governo não pode encher o saco, ele recebe a fatiazinha do que ele impõe para as pessoas, e eu não tenho a minha própria moeda, mas tirando a moeda que eu utilizo, eu sou minha própria moeda. Eu, Meg, tenho um número, e esse número, ele vem da montanha. Você também pode ter o seu número que vem da montanha, que não vem de nenhum governo, que não vem de nenhuma federação, que não vem de coisíssima nenhuma. Porque o negócio de a gente estar defendendo o nacionalismo está fazendo que, de igual forma, a gente seja jogado nesse mesmo túnel, nessa mesma porcaria, porque essa porcaria é tão grande, vai ser tão grande, que vai ser muito difícil das pessoas se liberar. Elas estão sendo pegas, elas estão sendo viciadas nessas telas, condicionadas através de uma tela a uma coisa anti-humana que não vai mais ter como tirar, porque ela vai crescer, e o bom uso dessas telas ele só vai ser percebido por muitos quando já não tenha mais tempo para fazer nada. Então, os que têm condição de ter esse entendimento do que eu estou explicando, que eu, sendo minha própria moeda, eu não fico seguindo a dança do bunda sobe, bunda desce, eu não sigo frequência que não é boa, eu não escuto gente chata, delinquente, drogada e louca, eu não negocio com instituição corrupta que bate na porta da minha casa, eu não mexo com alimentos que eu não sei a procedência e o que estão me condicionando a ingerir através dessas coisas, que de tudo eu fiz uma análise dos 100% de coisa que a gente usa, e em 90% a gente está sendo permeado por toda essa porcaria que a medicina fez, né, nesses últimos 30 anos, e é difícil sair. De igual forma, nós vamos ter que lutar pela nossa própria consciência, nossa própria lucidez, nessa maluquez toda. E esse número que eu estou falando, que a gente vai ter o nosso próprio número, somos nosso próprio número, temos nosso próprio número, né? É para a gente não aceitar esse número que a gente já aceitou na nossa ignorância no passado, está se repetindo, mas de uma forma criptografada, o que é muito sério, porque é uma escolha muito séria. É uma escolha muito séria, e as pessoas não estão acostumadas a analisar o que estão oferecendo para elas. Quando estão lá entre a vida e a morte, te oferece um transplante de medula, as pessoas acham que isso é salvação. E muitas vezes isso não é a salvação. Na maioria das vezes, ou melhor falando, em todas as vezes, eles estão te vendendo uma ilusão muito lucrativa para eles e não para o seu familiar, nem para você. E essa é a mesma condição dessa moeda que está chegando aí agora, que parece que vai ser uma facilidade. Começou com o chamado Pix, eu não fiz Pix. Não tenho Pix. Como é que a gente se organizou para isso? A gente deu os nossos pulinhos. Para 2 pessoas não ter Pix na casa, uma pessoa tem. Até dado o momento que a gente vai saltar fora dessa. A gente vai saltar fora de toda essa grana eletrônica aí oferecida pelo Estado. Porque aí tá toda a trampa onde eles vão pegar você, eles vão pegar o seu filho, eles vão pegar a sua casa, eles vão pegar a sua fazendinha e vão te proibir de tudo. E eles vão fazer isso num processo acelerado, porque eles venderam o espaço aéreo brasileiro, eles venderam o Brasil. Na verdade, eles não venderam, eles doaram o Brasil em nome de um plano sinistro, de um plano insano, e eles estão vendendo como
eco tudo. Ai, as meninas estavam falando aí nos pontos, agora a gente vai ser uma grande potência, uma ecofloresta, não sei o quê. Floresta do quê? A pessoa não sabe nem o que é uma árvore invasora e o que é uma árvore frutífica de boa produtividade. Ela vem falar umas besteiras dessa, porque eles estão dele vender ilusão. E as pessoas acham que o cigarro de maconha delas vai brotar numa bananeira. É assim que elas acham, elas não têm noção do que está acontecendo. Então, imagina uma pessoa assim, quando o governo oferecer 2.000, 2.000, 3.000 para ela, é claro que ela vai pegar, ela não vai medir a consequência do que vem depois disso, ela não vai fazer isso, gente, ela não vai. E a minha intenção é que ela não faça mesmo, porque eu não vou ficar largando lágrimas por ninguém, é de cada um os seus interesses. Se lá naquele dia eu tivesse aceitado o transplante de medula, talvez a gente já não tinha mais o Renato aqui hoje, a gente não aceitou. E mesmo assim eles pegaram a nossa medula óssea e sumiram com o negócio. Você está entendendo o nível da coletividade, sabe? Da coletividade? É que nem os meus 300 ml de sangue, eles evaporaram. Mas não foi na minha casa, eles evaporaram do Hemosc de Chapecó. Para onde? Exatamente para onde vai todas as coisas que eles desviam ali mesmo. Ali mesmo. Não sei se eu acho que eu já passei um pouquinho do permitido. Vamos torcer para que a plataforma aceite a minha fala, porque afinal de contas a gente tem bastante coisa para contribuir ainda por aqui, que é se a plataforma quer estar aí, a política dela não me interessa muito, ela tem que aceitar que todos nós, diante da plataforma, temos que ser respeitados, nossas histórias individuais têm que ser respeitadas e a plataforma não pode modificar a minha própria história individual para querer colocar uma história coletiva na minha vida que eu tenho autonomia para dizer não quero.